Olá, meu povo, vamos chegando para a live de hoje à noite. Um grande abraço para você que vai assistir a retransmissão dessa live. E você pode aí talvez estar assistindo de dia, de tarde ou de noite. Você manda para nós aí também o teu abraço e de onde você fala. Mais uma vez, uma boa noite a todos os amigos e amigas que me assistem nesse instante. De qual lugar do país você me assiste? Fala pra mim aí de que lugar você tá me assistindo. Tá frio, tá quente, tá gostoso o clima na sua terra aí? Fala pra mim. Um grande abraço pros meus amigos aí do Uruguai que já estão conosco e também do Haiti. Olha, tem gente até no Haiti nos assistindo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Você que está no YouTube, você que está no Instagram e você que está no Facebook. Coloca agora... Vamos compartilhar agora, então, pessoal. Eu queria te convidar a você compartilhar essa live. Você que está no Instagram, aperta o aviãozinho aí. Você que está no Facebook, manda também agora para nós aí já o... Compartilha, melhor dizendo. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver quem mais chegou aqui. Olha quanta gente aqui nessa live, já chegando em vários lugares aqui, ó. Boa noite, Lu, de Barrinha, estado de São Paulo. É isso mesmo, Lu? A Valdirene do Espírito Santo, a Janaílza de Teresina, o Júlio de Alumínio, São Paulo, o Carlos de Curitiba, a Sônia de Ponta Grossa, o Fernando de Guarapuava. Olha quanta gente chegando, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Fabiano, seja bem-vindo também, Lourdes aí de Porto Alegre, uma boa noite para você. De que lugar do país você me assiste? Hoje a gente vai falar sobre o poder das emoções. E o que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a sua vida? Fica firme nessa live que a live de hoje promete. Mas fala pra mim, de qual lugar do país você me assiste? Tá frio? Tá quente aí? Tá gostoso o clima? Tá chovendo? Você sabe que ontem teve gente que não conseguiu assistir a live porque tinha muita chuva. Conseguiu assistir depois a regravação, né? Ou a gravação da live, né? Tá chovendo aí no teu lugar onde você está? Tá quente? Tá frio? Coloca pra mim, vamos interagir aí. Uma boa noite pra você também, Eliene de Jequié, Bahia. Aí tá quente, né, Eliene? Deve estar gostoso o clima aí. Uma boa noite a cada um dos amigos e amigas aí do YouTube, do Facebook e também do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Emoções são coisas muito poderosas e a gente vai falar sobre elas hoje nessa live. E a cada dia eu tenho falado para você uma coisa muito importante, que eu tenho um sonho. Viver em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e dos seus traumas emocionais. A mudança começa pela mente. Você não pode criar um futuro até superar o seu passado. E você não conseguirá ter um futuro positivo e feliz se você não resolver também o seu presente. Tá certo então, pessoal? De qual lugar de Santa Catarina você é, Elieda? De qual região aí de Santa Catarina? Fala pra nós aí, minha amiga. Santa Catarina, terra boa. Ela disse que tá frio lá. É sul do país, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa época é frio. Vamos lá então, meu povo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. E a live de hoje de manhã foi sensacional. Quem tá comigo hoje à noite que teve de manhã, coloca aí, eu estava de manhã. O que você pegou da live de manhã que nós estudamos hoje, como se livrar, acho que foi isso, né? Como se livrar de crenças aprendidas na infância, foi a live que a gente aprendeu. Quem estava comigo hoje de manhã aí, coloca pra mim aí alguma coisa que você entendeu lá que achou muito interessante. Vamos lá, vamos exercitar aí, né? A você de São João Batista, conheço São João Batista. Coloca pra nós aí então, vamos lá. Você estava comigo de manhã? O que você aprendeu de manhã, rapaz? Coloca aí o que você aprendeu de manhã. Olha que interessante, o Carlos já colocou aqui que ele tem que assumir a sua situação e libertar-se das crenças limitantes. É isso mesmo. O que mais que você aprendeu? A Fernanda colocou aí que ela tem que assumir o controle, porque a responsabilidade é totalmente dela. A Sônia disse que se emocionou muito com a parte final da live de manhã. É legal.
E a Eliane falou que chegou no final. Tem alguém aí que aprendeu alguma coisa que gostaria de compartilhar conosco? Essa é a hora, esse é o momento. Vamos falar então do poder das emoções. Todos nós, no mundo em que a gente vive, a gente passa por uma carga de estresse muito grande e emocional. E essa carga de estresse emocional faz com que a gente, às vezes, experimente vários tipos de emoções no mesmo dia. É mais ou menos como o nosso clima, né? Tem lugares do país em que você experimenta o inverno no mesmo dia, o outono no mesmo dia, o verão no mesmo dia e assim por diante. Então, quem é do Paraná, eu acredito que Santa Catarina, acredito que não seja assim, mas o Paraná geralmente foi assim e é assim. Hoje o mundo mudou muito, né? Mas às vezes as emoções, a gente acaba experimentando vários tipos de emoções. Você pode estar feliz, ao mesmo tempo você ficar triste, ao mesmo tempo você ficar revoltada, ao mesmo tempo você ficar com ódio, vários tipos de emoções. Ao mesmo tempo você estar sorrindo e assim por diante, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta agora no início dessa live, para a gente interagir e para a gente pensar juntos nessa pergunta. Quando algo está incomodando você, o que é mais fácil falar ou fazer? Quando a gente entra no campo das emoções, você sabe que as emoções vêm de tudo que é lado. O que é mais fácil fazer? Falar? Olha, o que é mais fácil, né? Falar ou fazer? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quem tem filhos aí, aí você chega para o teu filho e diz assim, ou filha, né, que gostaria que essa pessoa lavasse a louça. E você falou, ó, pode lavar a louça para nós aí? Não, eu vou lavar mesmo, pode ficar tranquilo que eu vou lavar. E aí era a louça do almoço e chegou 3 horas da tarde, a louça não foi lavada. Chegou de noite, a louça não foi lavada. Você está uma pilha nas tuas emoções. O que é mais fácil agora para você? Falar, questionar essa pessoa, obrigar ela a lavar a louça ou você vai lá e lava a louça? O que você faz? Fala para mim. Falar ou fazer? O que é mais fácil para você que me assiste nessa noite aí? Ou você que depois está assistindo a retransmissão da live? O que é mais fácil? Falar ou fazer? Coloca para mim aí. Tem gente já colocando aqui que é mais fácil falar. Tem gente colocando que é mais fácil fazer. O que é mais fácil para você? Vou te dar um outro exemplo, pode ser a louça, pode ser cortar grama, não cortou a grama, pode ser comprar pão, não foi buscar o pão, que era para o café da tarde, sei lá. E o maridão, que você que tem marido aí pediu para arrumar a cama e ele não arrumou a cama. O que é mais fácil, falar de novo ou você vai lá e faz a cama? Ou você vai lá e arruma a cama? O que é mais fácil para você? Falar ou fazer? Coloca para mim aí. Isso é importante para o nosso exercício. Olha quanta gente colocando aí fazer, outros colocam falar. Quando você olha para uma situação como essa, no campo das emoções, muitas vezes a pessoa prefere ir lá fazer a cama, prefere lavar a louça, prefere ela mesmo cortar a grama, porque se ela fala, ela já está uma pilha estressada porque a pessoa não foi, potencializa, estressa mais ainda ela, então é uma espécie de fuga no campo das emoções, em que ela foge, ela acaba saindo de cena para ela não entrar no combate, ela não entrar na guerra. Então é uma fuga das emoções porque ela pediu, o filho desobediente ou o maridão lá não fez e a pessoa se revoltou. E poderia se revoltar ou tomou a iniciativa de simplesmente fugir, ou seja, foi uma fuga, ela fugiu desse combate, ela fugiu dessa situação. Então, quando a gente olha para essa questão, depende muito de pessoa para pessoa, mas a maioria das pessoas, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, elas preferem ficar tocando nesse assunto que desgastou, ou seja, ela prefere falar do que fazer. Então ela vai lá e vai para cima e manda bala. Ela vai xingar, ela vai gritar, ela vai espernear, porque a maioria de uma pesquisa que foi feita preferem falar, não simplesmente ir lá fazer, ou seja, não preferem a fuga, mas preferem enfrentar a situação, mesmo que esteja desgastado e piore ainda mais a situação da pessoa. E essa pesquisa, ela mostrou que quando as pessoas elas são instruídas a não pensar em um tópico específico, fica ainda mais fácil tirar esse assunto da cabeça. Ou seja, se ela consegue mudar o foco da atenção que ela está tendo, ela consegue tirar o assunto da cabeça. E eu falei para você já esses dias atrás, e de 40 a 60 mil pensamentos nós temos por dia, porque depende muito de pessoa para pessoa. E a grande maioria deles são pensamentos negativos. E sendo a maioria deles pensamentos negativos,
Quando você tem uma prática na tua vida de repetir, olha a redundância agora, ó, repetir repetidamente os pensamentos negativos na sua cabeça, eles são conhecidos também como ruminação, ou seja, a pessoa está ruminando. E esse ato de ruminar, ele traz um prejuízo muito grande para a saúde emocional das pessoas. A Eliane mesmo colocou aqui raiva, né? Esse sentimento de raiva, e se eu tenho uma questão dessa de ficar repetindo repetidamente pensamentos negativos ou pensamentos como esse de raiva na minha cabeça, e que são conhecidos como ruminação, eles são coisas que são totalmente desagradáveis, improdutivas e em alguns casos vai levar a pessoa a depressão crônica. Ou seja, pessoas que ficam ruminando pensamentos, pessoas que ficam repetindo repetidamente pensamentos negativos constantemente na sua vida, são pessoas que ao longo de uma caminhada, ao longo de uma vida, essas pessoas estão passando por vários momentos desagradáveis, momentos improdutivos, porque tira a energia vital dessa pessoa e consequentemente vai levar esse homem ou essa mulher a uma depressão crônica. E isso é terrível, não é verdade? Porque a ansiedade já é terrível, a ansiedade é o excesso do futuro. E é a pessoa projetar o seu presente no futuro, e quando ela projeta o seu presente no futuro, ela se encrenca. Porque aí você não vive o presente e, consequentemente, não vai viver o futuro. Porque você está potencializando uma foto da tua vida que está desfocada, que está distorcida, que está feia, você projeta no futuro. Você está jogando para o futuro o teu presente. E não significa que no teu futuro você vai estar igual você está. Mas a maneira como você está vivendo, a vida que você está vivendo, a maneira como você tem tratado a tua mente, consequentemente, você será a mesma pessoa daqui a 5 anos. E eu sei que você não quer mais isso para a tua vida. Então está na hora de assumir ou reassumir o controle do seu subconsciente. Está na hora de você tomar as rédeas e dizer quem manda. Então é a parte racional agora dizendo para o teu subconsciente que quem manda é você. Agora, quando a gente ouve essa palavra ruminação, o que significa ruminar? Alguém arrisca um palpite aí? Quem já morou aí, talvez na roça, quem já morou no interior, ou como quem diz aí em algumas regiões do interior, né? Interior. O que é ruminar? Fala pra mim aí se alguém sabe o que é ruminar. Ou que bicho que rumina? Coloca pra mim aí que tipo de bicho que rumina. Olha aí, ó, já tem gente colocando aqui, ó, no Instagram, tem gente colocando aí também no YouTube. Que bicho que rumina? Coloca pra mim no Facebook aí. Qual é o tipo de animal que rumina? Você sabe o que é ruminar? Sim ou não? E qual é o animal que tem essa prática de vida? Qual é o animal que rumina? E para te ajudar, eu vou falar aqui, ó, que ruminar significa regurgitar. Significa você comeu, você mastigou, engoliu, você joga de volta pelo esôfago para fora, mastiga de novo, engole, volta a regurgitar e você mastiga de novo, engole e fica num processo. Que tipo de bicho faz isso? Quem é da Bahia, eu não sei se Bahia tem esse bicho aí, eu acho que tem, né? Esse animal tem tudo que é canto, né? Mas ninguém do Facebook quer falar pra mim aí, é? O cabrito, ó, já tem gente aqui, ó, o cabrito faz isso, a vaca também faz isso. Essa prática é exatamente de ruminar, porque ele não tem um processo digestivo conforme muitos outros animais têm e a gente tem. Então é um processo exatamente de trituração, ou seja, ele come, ele mastiga, engole, ele volta de novo para a boca, o boi exatamente, e ele faz esse processo. E ele traz para dentro e joga para fora. E quando a gente pensa em pensamentos de ruminação, significa que ele está indo e está voltando, está indo e está voltando, ele vem e vai da tua vida. E eu já falei para você aqui nessa live que tudo aquilo que vem e vai na tua vida não te pertence. Se está indo e voltando com facilidade, ou seja, um pensamento recorrente, ele não te pertence. E se não te pertence, por que você está querendo isso para a tua vida? Hã? Por que você está querendo manter esse negócio na tua vida? Até quando você vai escravo da tua mente? Até quando você vai sofrendo? Muitas pessoas têm me dado um feedback, e se você não me deu o feedback, ainda me dê. Está praticando os exercícios, está fazendo diferença na tua vida? As afirmações, você tem falado para você o quão importante, o quão especial você é?
Quantos por cento já diminuiu aí a quantidade de pensamentos negativos que você tinha? De repente vamos imaginar que você tinha, sei lá, 100% da tua vida era pensamento negativo. Quanto que já diminuiu? Tá melhor a tua situação? Você tem praticado? Alguém questionou você? Que doideira é essa que você está fazendo? Ou mãe, ou pai, ou seja lá o que for, alguém questionou você? O que está mudando para você na tua vida? Fala para mim, isso é muito importante. Quando a gente pensa então em ruminar, é exatamente esse tipo de situação. É como se a gente olhasse para o passado. Se você já passou dos 15 aí, eu já passei dos 15, eu acho que eu devo estar com uns 17 aí mais ou menos. E lembra do disco de vinil do passado? Um dia eu estava falando sobre isso num lugar e aí a pessoa falou assim, eu lembro pela internet, não conheci, mas era mais velho que eu, né? O disco de vinil lá, você tinha um monte de sulcos, ou seja, um monte de linhas que tinha no disco. E uma agulha andava dentro dessa linha, o disco ele andava em circular e essa agulha ia andando. E conforme o tempo ia passando, cada vez que a agulha estava em cima desse disco, desse LP, mais afundava esse sulco. E às vezes a agulha até pulava e riscava aquela música, estragava. E quando você olha para isso, essa questão de ruminar é mais ou menos como uma agulha no sulco. À medida que o sulco fica cada vez mais profundo, a agulha tem mais dificuldade em sair do sulco. Então, quando o disco era novo, ela tinha uma facilidade de sair. Quando o disco já estava um pouco mais usado, afundava mais, a agulha sempre estava no trilho do bezerro. Olha, a Janaílza colocou aqui, minha filha perguntou se eu estava doida. As pessoas vão pensar que você está doida. Mas a diferença na história da tua vida, as pessoas vão perceber e depois vão dizer, eu quero isso para a minha vida, né? Então, além de ruminação, além disso, a ruminação ela pode realmente deixá-lo muito mais irritado ou chateado do que você estava originalmente fazendo, né? Pode te deixar um pouco mais irritado ou com mais raiva originalmente do que você tinha, porque é a prática da ruminação, ou seja, está voltando para a tua mente constantemente o que a pessoa fez para você. É a prática de repetir repetidamente pensamentos negativos, emoções negativas. Vai e vem, ruminando. E esse processo de ruminação, ele vai te deixar irritado, chateado, com raiva, estressado, porque o problema vai ampliar na sua mente. Então lembra que eu já falei aqui, tudo que você foca, expande? Então esse tipo de problema, quando você tem pensamentos que são pensamentos recorrentes, mas são pensamentos agora de ruminação, ou seja, pensamentos que você não resolveu até hoje, pensamentos que estão indo e voltando da sua vida há anos, e você ainda não resolveu, e esses tipos de pensamentos estão te maltratando, e às vezes é por 1 hora, 2 horas, um dia inteiro, por uma semana. Até quando você vai permitir que esse tipo de pensamento, ele seja uma afronta contra você, ele te maltrate, ele te machuque, e você vai continuar vivendo da maneira que você está vivendo? Até quando você vai assim? Ou seja, está ampliando e está potencializando isso na tua mente. Então você tem que lutar contra isso. Agora, olha que interessante, né? Eu até escrevi aqui, uma das coisas que me deixava um pouco chateado no passado, e eu acredito que também te deixa chateado, quando você está passando por um processo ruim de ansiedade, ou quando você está passando por um processo de que você tem muitos pensamentos negativos e assim por diante, e está muito preocupado com uma série de coisas que estão acontecendo, e você então começa a olhar para a tua vida, ou você ouve pessoas falarem mais ou menos assim, preocupar-se tanto por algo assim é um absurdo. Para que se preocupar tanto? Isso é um absurdo. Pare de se preocupar com isso. Outros podem dizer assim, não vale a pena. Você não tem motivos para ficar triste. Não tem gente que fala isso? Pare de chorar. Fica se lamentando aí, não é tão assim que nem você está falando, porque para muitas pessoas ansiedade, por exemplo, é frescura. Para outras pessoas, ansiedade é falta de Deus. Se ter ansiedade fosse falta de Deus e ter depressão fosse falta de Deus, então você não encontrava nenhum religioso que tem ansiedade e tem depressão. E quantidade de religiosos que estão com ansiedade e depressão. A ansiedade, outros dizem assim, tem que tomar vergonha na cara, isso é frescura, isso é conversa mole. E não tem nada a ver, meu amigo, isso aí é sério e muito sério. E levanta a mão para o céu, você que está falando essa besteira que não tem.
Então tem muita gente que chega para você e fala assim, para de chorar, para de frescura, tá se fresqueando aí, como diz no Rio Grande do Sul, o pessoal fala assim, tá se fresqueando aí. E quando você olha para isso é complicado. E outros dizem assim, você tem que superar isso, como se fosse fácil, né? Simplesmente assim, uma varinha, né, mágica e plim plim, você tem que superar isso. Quantas vezes a gente ouviu esse tipo de frase, não é mesmo? Quantas e quantas vezes as pessoas vêm em relação a gente, até acabam tendo boas intenções, mas até tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então eu não quero esse tipo de intenção perto de mim. Pessoas que estão olhando para mim e estão dizendo que é frescura, que não é legal, que barará e assim por diante. E as pessoas que nos dão esse tipo de conselho a nós, eles acabam dando esse tipo de conselho para nós e às vezes a gente até acaba levando para frente e também aconselha alguns. E não resolve, gente, não funciona. Nós não conseguimos encontrar uma fórmula mágica assim, simplesmente olhar para você e dizer assim, não, vai passar. Nunca diga para alguém que tem ansiedade que vai passar nada. Está passando para você, mas para ela é um inferno, para ela é uma tragédia, para ela é um monte de fio desencapado, que até agora ela está sabendo isso, mas antes ela não sabia o que estava acontecendo. Ela acreditava, inclusive, que estava doente, e a ansiedade não é doença. A ansiedade sua, se está te levando a tomar medicamento, ela está entrando num processo patológico. Ela está entrando num processo que precisa de medicação. E aí, quando ela começa a tomar de você a tua vontade de viver, quando ela começa a tirar o brilho seu, quando ela começa a atrapalhar os teus negócios, o teu relacionamento, aí você tem que começar a se preocupar porque algo está saindo do controle. Mas em si, a ansiedade existe em duas, a benéfica e a maléfica. A benéfica que aumenta a tua auto-performance, todo mundo tem. A maléfica que te adoece, te maltrata, arrebenta com você. Essa você tem que tomar cuidado com ela. E eu tenho ensinado a cada noite, de sábado a sexta-feira, como que você se livra disso. E eu tenho falado também em alguns momentos de segunda a sexta-feira também sobre isso dentro de vários assuntos. E tudo começa aqui, A sua ansiedade começa aqui. Ela não apareceu do nada um dia como um vendedor de panela e bateu na sua porta e diz assim, quer um pouquinho de ansiedade aí? Não foi assim. Ela veio através de crenças limitantes, bloqueios emocionais, traumas emocionais, coisas que você permitiu, pensamentos negativos que se tornaram recorrentes, que de pensamentos tornou sentimentos e de sentimentos mexeu na fisiologia. E cabe a você mudar a chave dessa situação. E muitos de vocês estão começando a praticar e já estão se sentindo melhores. E cada dia mais no crescendo você vai ficar melhor. Você vai aprender tanta coisa que vai mudar a sua vida. Vai chegar o dia em que eu vou ensinar você como que você faz desbloqueios emocionais, como você quebra essas travas, esses traumas, esses bloqueios que te travam. Como que você se livra de uma vez por todas e como que você faz uma limpeza mental, que é conhecido como detox mental, como que você limpa por completo a tua mente, como que você reseta a tua mente para começar do zero. E olha que incrível, daí uma vez alguém disse para mim assim, mas como que eu vou resetar minha mente? Vou perder minha memória? É que quando eu falo resetar a mente, significa que você está recomeçando, você volta a viver novamente. Existe memória sim, mas agora você domina e controla pensamentos negativos. E eles não são mais fortes, eles não te atingem mais. Eles aparecem, você usa técnicas incríveis, e tem outras que eu quero ensinar daqui a uns dias para você, que não dá tempo de falar tudo numa live, de congelamento. Você congela, você enfraquece, você elimina. E você dá a volta por cima. E às vezes quando as pessoas dão esses conselhos, parece até bom, parece sensato, mas não é por aí o caminho. Não existe uma fórmula mágica para resolver isso, a não ser você assumir o controle do seu cérebro. A Eliane mesmo colocou com fé em Deus, exatamente. Você começou a pôr em prática, tem fé em Deus e vai dar certo. Essa é uma das coisas muito importantes também. Se você é uma pessoa religiosa, reze, ore, faça uma prece, peça ao Criador, peça a Deus que te ajude e com certeza Ele vai te ajudar. No livro dos cristãos, lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, verso 6, se você tem uma Bíblia, você pode ver isso em casa depois. E eu já estudei sobre isso também, porque afinal de contas fala de ansiedade. Ele diz lá, lançando sobre ele, que tem a ver com Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então esse é o verso, ou versinho da Bíblia, que deveria ser o verso da pessoa que tem ansiedade. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, verso 6. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Então se você é religioso, confie em Deus. Faça prece e acredite, Ele pode te ajudar também.
Mas além de Deus, faça a sua parte também. Não adianta ficar rezando, orando e acreditando que ele vai fazer um passe de mágica. Ele até pode, se ele quiser, mas existem técnicas e práticas, e ele deu essa máquina maravilhosa que é o seu cérebro, e você tem que assumir o controle dessa máquina. Tem que impedir que essa máquina controle a tua vida, que é o teu subconsciente. Então tem que usar a razão, que está vendo tudo que está acontecendo com você, esses machucados que você tem, o sofrimento que você tem, as lutas que você tem, quantas e quantas vezes você tem chorado a cada noite, a cada dia, que é a tua razão que está vendo tudo isso. E tem que chegar para o teu subconsciente e falar: acabou, rapaz? Chega! Eu sei que existe uma programação mental, eu sei que muita gente colocou lixo dentro de você, e eu inclusive coloquei lixo dentro de você, mas chegou o ponto em que eu quero reassumir o controle desse negócio. E quando você começa a colocar palavras de afirmação que começam a mudar as tuas crenças, o teu subconsciente, ele começa a produzir o que é necessário para transformar você naquilo que é o seu verdadeiro eu. Mas depende de você. Então não fique caída no beiro do caminho. Não fique aí se lamentando. Não fique aí se vitimizando. Assuma o controle. Você é capaz, mulher. Por mais doente que você possa estar se sentindo, meu amigo e minha amiga, você pode se levantar do fundo do poço, e foi o que aconteceu comigo. Você pode reassumir o controle do seu cérebro. Porque a gente foi programado para falhar, mas você não precisa falhar. Existe uma genética muito forte que me puxou para isso. E aí? Se você olhar, a ciência já comprovou, a própria Bíblia fala sobre isso, tem como quebrar a genética da vida de uma pessoa. Essa tendência genética para seguir aquilo que os pais passaram. Você pode quebrar isso e se transformar de uma maneira totalmente diferente. Quando a gente olha para tudo isso, infelizmente, as nossas emoções, elas não seguem ordens ou cumprem com a nossa vontade. Não é suficiente mudar o que nós sentimos. Os sentimentos estão lá e não mudam tão facilmente assim. Então, por que eu tenho insistido com você assim? Assista as lives, fique firme comigo, continue junto comigo. Você está recebendo um conteúdo que eu levei anos para aprender. Continue junto comigo, continue junto comigo. Por quê? Porque se você assiste uma live e simplesmente você desaparece e não volta mais, ou assistiu um vídeo, o que mudou na tua vida? Foi bom naquele momento. Mas quando você olha para isso, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles continuam dentro do teu inconsciente, do seu subconsciente. Lembra da geleira que eu mostrei aqui aquele dia? Quer dizer, foi um desenho, né? Aí você tem 5% de mente consciente, 95% inconsciente. E tudo dentro do inconsciente está os teus traumas, os teus problemas, as tuas misérias, as tuas angústias, o teu desespero. É o teu eu, ou seja, a criança interior que existe dentro de você gritando, porque está desesperado, não conseguindo controlar. A máquina assumiu o controle da tua vida e a máquina não está conseguindo controlar você. E aí você está tendo taquicardia, você está tendo sensação de morte, você está tendo a pressão arterial alterada ou para cima ou para se encontrar. E aí você começa a entrar em desespero, está entrando em colapso, está entrando em crise. E crises terríveis que acontecem. Graças a Deus, por exemplo, que a crise de pânico, por mais terrível que seja o efeito dela, ela tem em média de 10 a 12 minutos e ela dá um tempo. Mas tem pessoas que acabam tendo várias crises de pânico no mesmo dia. Então não brinque com a tua saúde emocional, assuma ou reassuma o controle do seu cérebro para que você que está indo por um determinado caminho, você consiga voltar. Reassuma o controle do seu cérebro antes que seja tarde demais para encontrar um retorno, antes que seja tarde demais para você voltar, porque se você chegar num determinado momento da história da tua vida, aí, meu amigo, não adianta mais. Se assumir completamente o controle da tua vida, já era. Então você tem a possibilidade. Estar aqui hoje numa live como essa, me assistindo, significa que você quer mudança, significa que você não está satisfeita ou satisfeito, significa que você quer crescer com o autoconhecimento que existe e com o poder que existe na mente de uma pessoa, transformar a sua vida e começando com pequenos passos muito simples que eu tenho ensinado. E eu estou preparando, para você ter uma ideia, o alicerce da tua nova vida, eu estou preparando o fundamento da tua nova vida. Consegue entender isso? Eu não poderia chegar aqui, até alguém disse para mim assim, por que você não chega aqui e já ensina a desbloquear uma pessoa, a eliminar os bloqueios emocionais? Tem que ir devagar, porque você está crescendo, entendeu? Você está num processo de crescimento, você está num processo de autoconhecimento da tua vida, então tem que ir devagar, senão você entra em parafuso.
E alguns já me procuraram no direct perguntando: por que você faz isso? Vai devagar, assista as lives. Até aqui você suportou o que você está enfrentando? Aguenta mais um pouquinho que a gente chega lá. E você vai aprender muita coisa. E vai chegar o ponto, para você ter uma ideia, em que eu vou ensinar você como que você sai do poço ao topo em 4 semanas. 4 semanas você está lá em cima, em êxtase, em júbilo, perfeito, com saúde. E tudo mudou aqui. E então, isso a gente tem que entender. Além disso, é provável que em muitos momentos a gente acabe se sentindo frustrado. Sentir-se bem, para muitas pessoas à volta, porque eles exigem isso da gente, que você fique bem. A família cobra que você fique bem. E você acaba se forçando para isso como se fosse uma obrigação, como se fosse uma tarefa, ficar sempre bom ou bem. E aí você fica sorrindo para todo mundo assim, você está morrendo por dentro. E eu já vivi um período da minha vida que eu sorria para as pessoas e eu estava morrendo. Chegou um ponto em que eu estava sorrindo e eu comecei a ter tremedeira. Chegou um ponto em que eu estava querendo esconder o que estava acontecendo comigo devido às coisas que haviam acontecido e o mal que haviam feito contra mim, que eu estava tentando esconder e chegou ao ponto que não tinha mais volta. E aí quando você olha para isso, tem pessoas que acreditam que é uma obrigação, que você tem que cumprir uma obrigação de sorrir para todos, de querer demonstrar felicidade, sendo que você está morrendo. E o que vai acontecer? A gente vai acabar na pior. A gente vai acabar pior do que quando a gente começou. Vamos se sentir culpados depois por causa dessa situação. Vamos nos sentir desencorajados. E acreditamos que qualquer um pode gerenciar as suas emoções, menos a gente. E aí entra o problema das crenças limitantes. Daí a gente começa a acreditar: nasci para sofrer. Eu nasci para ser infeliz. Nunca vai dar certo comigo. Todo mundo consegue, menos eu. E aí a pessoa começa a acreditar que ela não tem valor, ela começa a acreditar que Deus ama todos menos ela começa a acreditar um monte de coisa que se torna verdade, porque vai se materializar na vida dela, porque ela está acreditando. E exatamente ela é fruto do fracasso na tentativa de você agradar os outros. Você está tentando esconder o que acontece com você, quando você deveria assumir o seu papel e dizer: sim, faz parte da minha vida, não é frescura, não é falta de Deus, ou seja, qualquer outra porcaria que estão falando. É simplesmente um cérebro que está sobrecarregado com traumas, bloqueios e coisas ruins de uma vida inteira, e que esse cérebro está convulsionando, esse cérebro está fervilhando, esse cérebro está entrando em colapso. Só que agora eu entendi que a chave não está na mão do médico, a chave não está na mão do advogado, não está na mão do pastor, porque por incrível que pareça, por isso que eu te falei que você precisa libertar a sua mente, porque quando você liberta a sua mente e você muda a chave, você deixa de ser escravo de pessoas, porque as pessoas manipulam e nos escravizam. Um tempo atrás eu tive que atender uma pessoa que estava desesperada, porque ele frequentava uma determinada religião e falavam que o que essa pessoa tinha era possessão demoníaca. E aí sofria um monte de sessões que acontecia na vida dela, e eu não estou falando mal de igreja ou de religião, entenda, mas uma falta de preparo para lidar com alguém que tinha uma doença psicossomática. E aí estavam colocando uma situação, uma carga na pessoa que não era a carga dela. E aí ela sofria por uma situação agora de acreditarem que ela era uma pessoa endemoniada. E você já imaginou que jargão esse, ou rótulo que essa pessoa estava tendo? E o que ela estava tendo era crises muito fortes de ansiedade que levavam a crises de pânico. E ela começou criou uma crença dentro dela de que todo mundo conseguia gerenciar as suas emoções. Olhou inclusive para mim e disse assim: você pode, você tem capacidade, você consegue controlar, mas eu não consigo. Eu já tentei, eu desisto de mim. E aí tem todo um processo que você tem que fazer para fortalecer a base da mente dessa pessoa, para tirar ela do poço que ela mergulhou. E o poço que ela já estava enfiada, e o pior ainda, que o movimento religioso que ela pertencia empurrou ela mais para baixo ainda. Então eu não estou dizendo que religiões não são boas, não é isso que eu estou falando, você me entende, né? Pelo amor de Deus. Eu estou falando que a situação dessa pessoa piorou com uma falta de preparo para lidar com algo tão preocupante. Então não brinque com as tuas emoções, não brinque com os teus pensamentos, eles são muito poderosos. E é claro que dessa maneira você acaba criando um círculo vicioso e cada vez mais te mergulha na negatividade, cada vez mais te afunda na lama, cada vez mais soca a tua cabeça no meio do mundo negativo que existe dentro da tua cabeça. E quanto maior é a obrigação de nos sentirmos bem, e de não darmos importância às coisas,
maior se torna o problema em nossas mentes e pior ainda nos sentimos. A pessoa está olhando para você e fala assim, pare de se preocupar, é frescura, não é do jeito que você está falando, não é tão ruim assim do jeito que você está vendo. E ela te mergulha na negatividade, ela te maltrata com esse tipo e você se sente na obrigação de melhorar para agradar essa pessoa e os teus problemas pioraram. Você vai cair cada vez mais e se sentir pior ainda e mais afundada. E aí te leva para que tipo de situação? Te leva para o desespero e aí você cai numa consulta e na consulta você acaba saindo com medicamento. E esse medicamento, ele te ajuda com a crise que você está sofrendo, mas ele dopa você. Sem se falar dos efeitos colaterais que esse medicamento pode trazer. Então não brinque, eu não estou dizendo aqui que não se deve tomar remédio. Se você já está num quadro clínico que você toma remédio, continue tomando remédio, mas mude a chave. Vai chegar ao ponto que você vai estar tão boa ou tão bem que o teu psiquiatra, o teu médico vai dizer assim, ó, podemos diminuir a quantidade ou a dosagem de remédio até o ponto que ele tire de você. Mas é ele que é a palavra final, é ela que é a palavra final, ok? Não sou eu. Mas mude aqui, ó, comece a trabalhar aqui, você começa a mostrar cada consulta que você fizer e fala, cara, você está diferente? O que mudou na tua vida? Então as coisas que você começou a praticar começou a mudar tanto de você e lembre-se que a tua cura vai vir de dentro de você. O teu cérebro vai começar a trabalhar para ajudar você. Ele vai começar a influenciar coisas boas para a tua vida. Então, se você chegou ao ponto em que você toma, não vá sair por aí dizendo que o Uriel mandou parar, que eu não falei isso. Eu estou falando mude aqui, ó. Mude dentro de você, que consequentemente você vai melhorar tanto que cada consulta, se você toma remédio, vai chegar um momento em que o médico vai dizer para você que você pode parar ou vai diminuir, né? É exatamente o Valdirene. O Valdirene diz que o remédio acaba tratando do sintoma, mas ele não trata da causa. É como se fosse um band-aid na ferida, gente. Ele vai mascarar a dor. É que nem você está sofrendo de muita dor na cabeça e tem costume de tomar aspirina, sem saber o que está acontecendo com você. O que está te causando dor na cabeça? E aí você está mascarando o sintoma de dor de cabeça que está vindo, mas você não descobre a causa. E às vezes a causa pode ser os teus olhos. Você não está enxergando direito. A causa às vezes pode ser problema de não dormir direito. A causa às vezes pode ser falta de tomar água. E você está tomando uma aspirina, você vai mascarar o sintoma e nunca descobre o que está acontecendo com você. E isso a gente tem que se preocupar e a gente olhar para isso, tá certo? Felizmente, gente, chegamos numa parte muito importante para começarmos a ir para o final. Felizmente, existem algumas técnicas que podem ajudá-lo a parar de pensar. Ou seja, o excesso dos nossos pensamentos, que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no mundo hoje, é a grande quantidade, 40, 60 mil pensamentos por dia, sendo que a maioria deles são negativos. Então, se você entra num quadro de ansiedade ou num quadro de desequilíbrio emocional ou num quadro de que você está tendo muito pensamento que está te entristecendo, te machucando, e você tem uma grande quantidade de pensamentos recorrentes e você tem um processo de ruminação, cada vez mais você vai entrar num processo terrível e pode entrar num colapso. Mas existem técnicas que te ajudam a parar de pensar. Então, eu já falei para você da questão da identificação dos pensamentos e assim por diante. Agora eu vou te ensinar algumas técnicas, inclusive a gente pode chamar até de um truque incrível, que você instantaneamente você paralisa pensamento negativo. E eu preciso saber de você se você quer isso aí. Quer saber essa técnica, sim ou não? Coloca para mim aí se você deseja, escreve aí nos comentários agora se você deseja aprender algumas técnicas que vão te ajudar a dominar as tuas emoções e vão ajudar você a distrair-se ou distrair os teus pensamentos e trazer para você uma dose saudável de força de vontade. Sim ou não? Coloca para mim aí. E nessa live agora a gente vai descobrir como que você pode aproveitar o poder das emoções. E isso é incrível, ó. Olha aí, ó, os meus pensamentos à noite fugiu, não consegui ver. Depois eu vejo e vou tentar te responder, tá, amiga? Olha aqui, ó, o primeiro truque agora é o truque chamado de distração, ok? O truque chamado de distração. Como que você faz para distrair a tua mente? Você está tendo um monte de pensamentos negativos. Pensamentos de morte, pensamentos de tristeza, pensamentos de raiva, pensamentos de rancor, de ódio, de ciúme. Um negócio que está queimando dentro de você, não te deixa dormir à noite, fica te perturbando. Tem técnicas que você pode utilizar para você distrair a sua mente.
E uma técnica, se você está anotando aí, ela se chama ir às compras em sua mente. Literalmente ir às compras em sua mente. Esse é um truque, que é um truque de distração que eu recomendo, viu, gente? Porque lembra que eu já falei para você, entenda agora, tudo que a gente foca, expande. Ou seja, você focou no pensamento, ele super aumenta. Ele vai inflacionar, ou seja, ele vai inflar. Você focou nele, você deu crédito para ele, independente se ele é verdadeiro ou não é verdadeiro, ele infla. Ele vai ficar gigante dentro de você. E um dos truques é você ir fazer compras, mas na sua mente. Se você está tendo muito pensamento negativo, o que você faz? Fala, puxa, eu já tentei respirar, eu já tentei identificar, mas ele está muito forte dentro de mim. Você muda o foco. Sabe o que você faz? Imagine que você está num corredor de um supermercado e você agora pode você escolher principalmente o corredor que você mais gosta. E aí você olha para esse corredor, que eu acredito que vocês gostam do corredor das saladas, das verduras, né? Mas escolhe o corredor que você mais gosta e você agora mentalmente você começa a pensar no que você está enxergando. Se são frutas aí como ela colocou, vai. Se é chocolate, bolacha, seja lá o que for, comece a pensar no corredor. E você começa a pensar agora no corredor do supermercado e entra no truque da distração e você começa agora a olhar mentalmente para a prateleira e você começa a ver os produtos que estão ali em ordem. Então, sei lá, você está lá na fileira do chocolate, você começa a enxergar o amargo, o meio amargo, o doce, o ao leite, o achocolatado. Se você está lá no lugar das frutas, você começa a ver aí abacate, você começa a ver aí o melão, você começa a ver a laranja, você começa a ver na sua mente. Então o pensamento está pegando, você entra nesse truque incrível que é compras na mente. Então você começa a imaginar, eu estou no corredor do supermercado X, né, o supermercado da sua cidade, e eu estou no corredor das bolachas, eu estou no corredor das frutas, eu estou no corredor disso, eu estou no corredor daquilo. E essa é uma técnica incrível que você pode fazer de distração, porque o objetivo é distrair a sua mente. Então o foco, por exemplo, aqui é numa infidelidade conjugal. E você agora começa a pensar em arroz e feijão. Consegue entender isso? Ele está matando você aqui e você desvia. Se você não está conseguindo resolver ele, você distrai. Você pensa numa outra coisa. Você vira o foco da tua mente. E você começa a imaginar uma prateleira de uma loja na ordem que você está vendo. Ou você pode, por exemplo, pensar numa estante de livros da biblioteca da sua casa, na estante da sua casa, se você tem livros ou de algum lugar, os livros em ordem, porque geralmente a gente coloca, pode ser que você separe os livros por nomes ou por aquilo que eles representam, e você pode pensar aí numa estante de livros. Ou você pode pensar, por exemplo, alguém colocou aqui que escuta música, isso também é muito importante, só que esse não é um momento de você escutar música que seja muito sentimental, porque vai piorar a situação. Essa é a hora de escutar uma música que te levante, uma música alegre, uma música que dê uns batidão aí para te jogar para cima. Não música que seja muito assim sentimental, que vai te arrebentar. E se você ouve música, você pode pensar então na playlist que você tem aí no seu celular ou no seu computador, ou onde você escuta, quais são as primeiras músicas que tocam, e você tire o foco, você consegue distrair. Tá conseguindo entender? Você não precisa fazer isso por muito tempo. Geralmente 30 segundos é suficiente para você fazer isso. Isso é incrível. 30 segundos às vezes é a chave necessária para você fugir. Então, ou por 1 minuto, mas você tem que ter disciplina. E você então desvia o foco, você distrai a tua mente, você distrai o pensamento negativo. E se ele acabar voltando, você faz de novo. Nem que você faça ao longo de um dia 20 vezes, mas você faz. Você pode distrair com qualquer coisa. Eu te dei um exemplo. Você pode distrair com um animalzinho, você pode distrair com um sentimento. O problema é que quando você precisa distrair com alguma coisa que seja muito abstrata, às vezes é perigoso. Então tem que ser algo meio palpável. Então por isso que você pensa em algo assim muito bom que tem a ver aí com coisas palpáveis, como um supermercado. Alguém colocou aí, a Valdirene, eu ouço louvor porque sinto Deus. Parabéns, é isso mesmo. Mas não ouça louvores muito tristes, mas assim de alegres, de exaltação ao Criador, que vai ser muito melhor do que esses louvores que te levam para meditar ou que te levam para um encontro, porque aí o pensamento negativo pode se aproveitar e te maltratar, entende, Valdirene? Então escuta algo muito mais forte, que você cante, que você vibre, que exalte ao Criador, vai fazer muito melhor para você do que você escutar música mais sentimental.
Pode parecer temporário, gente, mas se você reforçar esses padrões o suficiente, você poderá melhorar o seu humor e a sua capacidade de tomar decisões com uma técnica simples de distração. Qualquer uma que você escolher, vai e pratica. Pensamento ficou forte, lembra que eu já te ensinei outra, mas se não está resolvendo, principalmente alguns já me falaram que tem muita energia forte e negativa, se não está resolvendo, experimente a distração. E você pode, inclusive na distração, não só pensar. Você pode falar assim, nossa, você pode falar com você, aqui está abacate, aqui está o limão, aqui está o melão, olha aqui é o chocolate branco, aqui é o chocolate meio amargo, aqui é o chocolate sei lá o que você gosta, chocolatado e assim por diante. Conseguiu entender? Você verbaliza, porque aí, meu amigo, esse sentimento, pensamento ruim perdeu a força, porque você não deu crédito. É a mesma coisa para você entender que tivesse aqui do lado um inimigo, né, que te quer mal e ele tá te provocando, vem pra briga, e tá xingando você e você simplesmente ignora. Porque se você querer ir pra briga com ele, você vai se quebrar. Porque você não está bem aqui para enfrentar ele. Ele é especialista em destruir vidas. Porque anos ele tem de treinamento em arrebentar com as pessoas. Porque foram anos de programação mental. Ele sabe exatamente o teu ponto fraco, a tua fraqueza para te destruir. E os pensamentos, às vezes, eles vêm os mais fortes exatamente para destruir você. Então você não enfrenta esse inimigo que é o teu pensamento negativo que está vindo para você, mas você distrai a mente. Você pode, por exemplo, fazer várias coisas na distração. Você pode fazer a tabuada do 2, a tabuada do 3, a tabuada do 4, a tabuada do 9 e assim por diante. Desvia o foco. Você distrai, tá bom? Uma outra coisa importante, agora número 2, a segunda dica, mantenha a mente positiva. E houve uma pesquisa um tempo atrás, que foi em 2013, os pesquisadores de Notre Dame descobriram que era comum que estudantes universitários percebessem comportamentos semelhantes de ruminação nos seus colegas de quarto. Ou seja, estava passando de um para o outro, o contato das pessoas, a proximidade com pessoas negativas. A proximidade com pessoas que são negativas não faz bem para pessoas que estão querendo controlar o seu subconsciente. Ou seja, se você está reassumindo o controle do seu cérebro, você tem que tomar um cuidado enorme se você tem pessoas da sua família que são negativas. Porque tem pessoas que são negativas, mas não têm ansiedade. E se você está querendo reassumir o controle da tua vida e você sofre da questão da ansiedade ou até a depressão, você tem que cuidar com pessoas que são negativas ao extremo. Pessoas que não valorizam a própria vida, pessoas que não se valorizam e pessoas que para elas tudo não presta. Então ela fala do governo, ela fala do pastor, ela fala do padre, ela fala de você, ela fala do marido, ela fala da esposa. Está anos vivendo com o marido e fica descendo o cacete no miserável aí. Mas não separa, mas fala mal. E é uma pessoa negativa ao extremo. E esse tipo de gente é perigoso. E nessa pesquisa identificou que a proximidade com pessoas negativas, com o passar do tempo, faz com que essas pessoas acabem se espelhando uma nas outras. E você começa a ser o reflexo de uma outra pessoa. Então, se você entra num processo de tratamento da tua mentalidade, de controle emocional, de quebra de bloqueios e traumas emocionais, e você começa a conviver com um amigo, ou uma amiga, ou um familiar desse jeito, você está encrencado. Ah, mas e se esse familiar for meu marido? Está encrencado, mas assim, o que você precisa fazer é aí você tem que praticar o dobro e trazer ele para a live também. E tem que chegar para ele e dizer, maridão, tem um negócio que eu estou vendo aí, o camarada está falando, está fazendo sentido, está me ajudando, está melhorando, e tem que tentar trazer. Se ele não vier, lembre o que eu te falei, você muda o teu exterior e você vai mudar o teu, você muda o teu interior, e você vai mudar o teu exterior. Com a mudança de vida tua, você vai acabar mudando essas pessoas que estão à volta. Então tente evitar, na medida do possível, pessoas que são extremamente negativas. Quando você puder, fique longe desse tipo de gente, porque esse tipo de hábito dessa pessoa vai acabar influenciando você, porque ela reacende a chama, entendeu? É como se você tivesse aqui uma vela que você está querendo apagar e a pessoa acende. Você tenta apagar, ela acende. Você não vai conseguir, não vai funcionar, porque você está vivendo exatamente com alguém que tem esse tipo de comportamento. Até tem um pensamento bem incrível que é milenar, né? Me diga com quem andas e te direi quem és. Então, pelo reflexo dessa pessoa, você começa a se tornar semelhante a ela.
Uma outra coisa muito importante agora, gente, é o seguinte, uma outra técnica, inclusive, que é a técnica de jogá-los fisicamente fora. Então vamos imaginar aqui que você tem um pensamento negativo recorrente. Alguém gostaria de contribuir comigo aí para falar um tipo de pensamento recorrente que você tem? Coloca para mim aí, uma pessoa pode ser, que tipo de pensamento que vem direto na tua mente? Que tipo de pensamento que está vindo recorrente na tua mente? Coloca aí para mim. Só para a gente trabalhar junto aqui numa interação agora que eu vou fazer a técnica com você. Coloca para mim aí, qual é o tipo de pensamento recorrente que acaba vindo na sua vida? Olha aí, já colocaram. Eu não tenho valor. Aí você pega uma caneta e um papel e você escreve. Não, vamos pensar numa outra coisa aqui agora. Esse eu não tenho valor também dá. Não, pode ser, eu não tenho valor. Eu não... Você escreve, ó, tenho valor. A primeira pergunta que se faz é a seguinte: quem foi que te falou isso? Já começa por aí. Você tem que se questionar e dizer assim: quem foi que te falou? Quem foi que te falou isso? E aí o que você faz? Você escreve, a minha letra é de médico, viu? Médico de ML. Eu estou aproveitando aqui para colaborar com a natureza um papel que eu usei na live de manhã que eu amassei. Quem estava lá viu, né? Então vou usar de novo aqui. E essa técnica ela pode parecer loucura, mas limpar a sua cabeça de um pensamento irritante pode ser tão fácil quanto você anotá-lo. Olha que incrível. É tão fácil como anotar num pedaço de papel. Você anota o que você colocou aqui, essa crença que está vindo, esse pensamento que vem recorrente na tua vida. Ó, eu não tenho valor. E aí você questiona, quem foi que falou isso? E aí quando você faz isso, literalmente você faz isso aqui, ó, eu não tenho valor. Quem foi que te falou isso? Eu tenho valor e tenho muito. E você amassa e ó, joga no lixo. Joga no lixo, é fisicamente jogar no lixo mesmo. E pode ser quantos papéis for, vai jogando, né? E isso não é da minha cabeça. Teve aqui, ó, um estudo que teve no ano de 2012 na Universidade de Ohio, e eles descobriram que esse tipo de comportamento de você anotar num papel e jogar, quando as pessoas escreviam numa folha de papel coisas negativas sobre o seu corpo, e a pesquisa foi: quais eram as pessoas que tinham traumas relacionados ao corpo? E elas escreviam sobre o seu corpo, elas então elas questionavam esse tipo de pensamento recorrente, elas amassavam esse pensamento e elas jogavam fora. E o que acontecia com elas? A sua autoimagem mais positiva, minutos depois, ela era aumentada. E era incrível, gente, em comparação com as pessoas que mantinham o papel. Então alguns, eles fizeram o teste, escrevia a crença ou o pensamento recorrente e jogavam fora. Minutos depois estavam bem, a autoimagem subia, que era incrível. E alguns escreviam e ficavam segurando o papel. E os que ficavam segurando o papel não mudava nada. Olha que coisa incrível. Então comece a usar papel aí e comece a jogar no lixo, né? E no entanto, quando você rotula os teus pensamentos como lixo, ou quando você rotula os teus pensamentos e você traz eles e você acaba não se livrando deles, ou você começa a protegê-los, você é digno de proteção, você acaba piorando a tua situação. Então, é identificar, escrever, joga no lixo, joga fora. E os pesquisadores encontraram algo assim incrível. E para a gente terminar essa noite, o que você precisa fazer também é renomear a situação. Porque muitos dos nossos pensamentos, eles não estão só na mente, eles podem estar relacionados a fatos e coisas que acontecem no dia a dia. E esses fatos que acontecem no dia a dia, por termos uma mente negativa, uma mente medrosa, uma mente assustada, uma mente que tem raiva, que tem, ela pega na partida muito rápido, você sai do 0 a 100 em 5 segundos, que nem os automóveis, no campo das emoções. É renomear uma situação, ou seja, se você tem um desejo muito forte de ruminar, tá indo e voltando, algo que não pertence a você, distrair-se vai ser algo muito difícil, porque você tem permitido que isso vem e vai, vem e vai, vem e vai. É um cadáver que já deveria estar sepultado da tua vida e que ele está te perturbando 10, 15, 20 anos depois. Então, quando você olha para isso, se você tem muita facilidade para ruminar, talvez a técnica de distrair não seja para você num primeiro momento. Então o que você precisa fazer?
Você precisa fazer uma avaliação e você reformula ou reavalia aquilo que está acontecendo dentro da tua cabeça. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo assim da vida real. Vamos imaginar, principalmente agora nesse período, você foi para o aeroporto, seu voo foi cancelado. Você já teve voo cancelado alguma vez na sua vida? Eu já tive. E você fica um pouco chateado com a situação. E alguns entram em parafuso, desespero. Mas se isso é um motivo de cancelamento e você vai passar horas dentro do aeroporto, poderia vir um monte de pensamento recorrente para te maltratar, para te machucar, porque outros voaram, com outros deu certo, comigo não está dando certo, que desgraça de vida é essa? Então você renomeia. E o que é renomear? Renomear é exatamente você olhar, o voo foi cancelado realmente, mas você então renomeia dizendo assim, mas isso não é uma perda de tempo, você está renomeando. Porque em vez de você ficar desesperado e revoltado, você pode pensar nisso como uma oportunidade de você terminar de ler um livro que você começou a ler. Você pode usar como oportunidade para concluir um trabalho. Você pode fazer um telefonema para os teus pais e conversar um pouco mais com eles. Você pode, de repente, ligar para um velho amigo. Ou seja, não sei se você está conseguindo entender, eu dei um exemplo de aeroporto, mas poderia ser em qualquer situação. A pessoa perdeu algo no campo dos negócios ou no relacionamento, ou seja lá o que for, você renomeia. Um casamento terminou. Meu Deus, o meu casamento terminou. Encare como um livramento e uma nova oportunidade de vida, de você recomeçar coisas que você trouxe como aprendizado do casamento, que ele poderia estar te maltratando, mas agora como você veio para as lives aqui e você começou a entender que você pode controlar as suas emoções, você traz aquilo de ruim do passado, você aprende com aquilo de ruim que aconteceu e aquilo que você aprende de ruim, você leva futuramente, não agora, mas para um futuro relacionamento, curado emocionalmente, sem feridas, ou seja, cicatrizes, mas não doloridas. E você reformula então, e quando você faz isso, completamente você muda a sua maneira de ser. E depois que você reformular a sua situação com êxito, começa a se tornar mais fácil aí você distrair a sua mente com o exercício de visualização que eu ensinei agora há pouco. Como, por exemplo, a lista de compras. Ou você pode fazer uso aí de um livro de palavras cruzadas, ou de repente um passeio rápido. E esse passeio também ele pode ser mental, ele não precisa ser necessariamente físico, ele pode ser um passeio mental. Você imaginar-se numa praia, você se imaginar em algum lugar que um dia você passou, um lugar que de repente fez a diferença na tua história e na tua vida. E quando você começa a fazer isso, o que começa a acontecer dentro de você? Uma mudança de chave, uma mudança completamente de chave e de uma capacidade de acreditar que é possível sim vencer no campo das emoções. E sabe que nessa caminhada que nós estamos indo a cada dia, a gente percebe que a gente melhorou, não melhorou? Eu melhorei. Cada um de nós melhora. Quando a gente começa a enxergar a vida e entender que a nossa vida é uma vida que existe lutas, que existe problemas, que existe dificuldades, mas existe solução. Tudo acontece no campo de batalha da mente. A terra fértil, a terra em que toda e qualquer semente que é jogada, seja ela semente positiva ou negativa, vai florescer. O campo de batalha é a mente. A luta está dentro de nós, lá no subconsciente, carregado de anos e anos de lutas, traumas, bloqueios. Os problemas começaram na mente, mas a solução também começa na mente. E agora o amigo aqui, ou o anjo, como alguém disse que eu sou, chegou para você e falou exatamente isso. Você pode fazer a diferença na história da tua vida. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, você que está no Facebook. Aí você começa a entender a sua capacidade mental de desbloqueio, de transformação, de mudança de chave, de fazer a diferença na história da tua vida. E aí você começa a entender que quem tem o controle é você. A sua razão precisa governar o seu irracional. Aquilo que arrebentou com você ou está destruindo a tua vida precisa agora ser subjugada. As rédeas precisam estar nas tuas mãos. Você é o herói e a heroína da sua própria história. Seja o arquiteto do seu próprio destino, ouviu? Construindo um passo de cada vez, tijolinho de cada vez. Não desista de mim, que eu não desistirei de você. Eu vou fazer a diferença na história da sua vida, porque eu mudei a minha vida, mudando a chave, ou as chaves mentais que eu tenho ensinado a cada dia para você, tanto à noite, 8 da noite, de sábado a quinta-feira.
e pela manhã de segunda a sexta, 8 da manhã. Eu tenho um compromisso, e o meu compromisso é com a sua saúde mental, com o desbloqueio teu emocional. Fez sentido para você? Compartilhe, alguém pode estar precisando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro amanhã de manhã ou amanhã à noite. Tchau para vocês, fica na paz.